Meus irmãos, tem sido grande a nossa alegria em participar dessa assembleia bem inspirativa, já ouvimos bastante, os irmãos e irmãs cantando, todo mundo participando, é uma bênção muito grande para todos nós, principalmente para aqueles que vieram assim com o coração aberto para receber a mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração. E sempre depois do congresso fica aquela interrogação: o que fazer agora? O que fazer com todas as coisas que temos ouvido? O que fazer com tanta informação? E eu às vezes fico preocupado com o congresso, porque terminou o congresso, não foi muito bom, foi maravilhoso, aí volta para casa, tudo continua do mesmo jeito. Nós precisamos mudar isso e pegar essas coisas que a gente aprende no congresso e começar a colocar em prática, ou aprende aqui numa assembleia inspirativa, ou qualquer lugar, numa conferência missionária, e colocar em prática então essas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque eu creio que Deus tem uma expectativa a nosso respeito. É claro que Ele conhece passado, presente, futuro, conhece tudo na nossa vida, mas Ele deseja nos ver assim vitoriosos, abençoados, felizes, crentes ativos, crentes assim dedicados na obra, e nós podemos ser essas pessoas que Deus quer usar. Não importa classe social, não importa raça, não importa cor, todos nós somos filhos de Deus e todos nós podemos ser usados por Deus para fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho tido nesse tempo todo de vida cristã, de experiência missionária, e às vezes eu fico à frente de uma pessoa que não sabe sequer ler a Bíblia. Meus irmãos, já estive à frente de pessoas que não sabem ler a letra A, mas são pessoas que Deus está usando assim de uma forma extraordinária. Já vi gente plantando igrejas, semi-analfabeto, analfabeto, mas plantando igrejas, fazendo a obra do Senhor, aquilo que tem que ser feito. Então, na verdade, é Deus quem faz. E nós precisamos simplesmente nos colocar nas mãos dele para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então, nos colocar nas mãos de Deus para que ele nos use como vaso nas mãos dele. E uma coisa a gente aprende depois de quase 30 anos de ministério, é que nós não sabemos nada. Às vezes a gente programa, a gente faz, a gente pensa, mas na verdade é Deus que dirige e Ele que faz todas as coisas do jeito que Ele quer. Então hoje à noite é um texto bem inspirador, segundo o livro dos Reis, capítulo... Na verdade o texto é grande, mas eu não vou ler o capítulo 6 a partir do 24, eu vou ler apenas o capítulo 7, a partir do versículo 3, onde nós temos aqui 4 leprosos que anunciam que é a fuga dos sírios, que salvam a cidade de Samaria. 4 leprosos, eu coloquei a compaixão de 4 leprosos salvam uma cidade, que é a cidade de Samaria. Então eu fico pensando se o leproso, que não valia nada, sabe o que é o leproso? Ele era expulso da cidade, eles não podiam habitar no meio do povo, que lepra era contagiosa naquele tempo, e eles estavam lá fora dos muros da cidade. E meus irmãos, Deus usou esses 4 leprosos para salvar a cidade. Eu imagino como que Ele pode usar as nossas vidas, a minha e a sua vida. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós aqui. Então nós temos aqui o texto bíblico, o capítulo 7 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 3, dizendo assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: para que ficarmos aqui sentados até morrermos? E se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. E ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento,
não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. E por isso eles levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. E quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também pegaram mais coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e anunciamos no palácio do rei. E foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos, os jumentos atados e as tendas como estavam. Amém. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Ó Deus, é maravilhoso quando lemos um texto como este, porque aqui nós vemos o Teu agir, a forma como o Senhor age e como o Senhor faz as coisas. E ó Deus, nós queremos que nesta noite o Senhor nos ajude a entender esta palavra e aplicar também nas nossas vidas, porque o Senhor quer nos usar para salvar a nossa região e o nosso país. Abençoa, Deus, a vida de todos que aqui se encontram nesta noite, e eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ajudando a entender, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós nesta noite. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E nós estamos diante de um texto interessante. Vocês já ouviram falar de muitas tragédias no mundo. Nós já ouvimos falar de grandes terremotos, de tsunamis, furacões, vulcões, enchentes. Olha, são muitas coisas que acontecem ao redor do mundo e muita gente que morre. Muita gente, por exemplo, a seca aqui do Nordeste, muita gente passando necessidade. Você imagine quantas coisas nós temos ouvido nesses últimos anos, de gente sofrendo, de gente passando fome, gente passando necessidade, muitas coisas acontecendo ao nosso redor. E meus irmãos, você, eu, você pode ter ouvido muita coisa, mas eu vou dizer, uma tragédia igual aconteceu com Samaria, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, você pode segurar um pouquinho aí, depois a gente... O rei Hadad, rei da Síria, no ano 852 a.C., ele invadiu o reino do norte, Israel, e cercou a cidade de Samaria. As cidades todas muradas, e o exército do rei da Síria ficou em volta do muro de Samaria. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ninguém podia comprar, ninguém podia vender. E eles ficaram muito tempo ali, aquele acampamento, aquele exército. E com isso a água foi acabando, a comida foi acabando, tudo em Samaria foi acabando. Olha, a fome foi tão grande em Samaria, tão grande, que duas mães resolveram matar os seus filhos para cozinhar e comer. Você pode ter ouvido falar de fome, mas você nunca ouviu uma mãe matar um filho para cozinhar e comer. E esse texto aqui no capítulo 6 de 2 Reis tem essa história. As mães estavam com tanta fome, era tanta
miséria, que disseram: vamos matar os nossos filhos e vamos comer. E aí mataram o menino, cozinharam e comeram. Depois que comeram a criança, aí a fome foi-se embora. No outro dia era para matar o outro menino, mas aí a mãe do menino não estava mais com tanta fome, disse que não mataria o seu filho. E as duas mães estavam brigando por causa desse menino que tinha que ser morto para comer. E aí o rei de Israel passou, e ele então viu a briga daquelas mulheres, e ele disse: o que está acontecendo aqui? Não, porque ontem nós matamos o nosso filho e comemos, e hoje tínhamos que matar o filho dela, e ela não quer que mate o filho dela. E o rei então rasgou as suas vestes, e ele disse: amanhã, até amanhã, eu corto o pescoço do profeta. E ele prometeu então matar o profeta Eliseu. E é interessante que essa história é uma história que nós encontramos aqui nessa narrativa, para vocês terem ideia da fome. Eu nunca vi em lugar nenhum a cabeça de jumento valer 80 ciclos de prata. Era 1 quilo de prata aproximadamente pela cabeça de um jumento. E meio quilo de esterco de pomba era 5 ciclos de prata. Dinheiro de 5 dias de trabalho, porque 1 dia de trabalho era 1 ciclo de prata. Ou seja, fezes de pombos, meio quilo de fezes de pombos por 5 ciclos de prata, por causa da fome que estava acontecendo naquele lugar. E aí quem levou a culpa de tudo aquilo foi o profeta de Deus, que estava pregando a palavra do Senhor naquele lugar, e o rei ficou chateado com isso, e prometeu que mataria o profeta. Mas nesse momento de crise, de dificuldade, ele fez uma profecia, ele tinha uma mensagem para dizer ao povo, ele era um homem de fé, e ele disse: olha, amanhã por essas horas, nós teremos aqui flor de farinha para vender, e nós teremos aqui também cevada para vender para todas as pessoas, nós teremos aqui comida em abundância, amanhã. E o comandante do rei disse assim: nem mesmo se Deus abrir as janelas dos céus, nós vamos ter comida aqui amanhã. Está todo mundo morrendo de fome. E o profeta disse: você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer da comida que nós teremos aqui amanhã. Quer dizer, o profeta estava dizendo daquilo que Deus ia fazer no meio do povo, das coisas que Deus haveria de fazer no meio daquela comunidade. E aí nós vamos perceber, nesse texto que nós acabamos de ler, ao anoitecer, veja bem a expressão, ao anoitecer, aqueles 4 leprosos, nem os soldados queriam matá-los, porque não tinha valor nenhum, eles estavam fora do muro, mas os soldados não mataram eles, e eles eram do povo de Israel, nem eles podiam fazer alguma coisa, eram pessoas completamente desprezadas. Mas pelo texto bíblico nós percebemos que aqueles 4 homens leprosos, sentados fora do muro da cidade, eles começaram a pensar, e conversando um com o outro: o que faremos nós aqui sentados até morrer? Por que ficar aqui sentados até morrer? Aí um disse: olha, se nós entrarmos na cidade, nós morreremos de fome, porque não há comida na cidade, está todo mundo morrendo de fome. Se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer também, somos leprosos, a nossa doença não tem jeito, nós vamos morrer. Se entra na cidade, morre; se fica aqui sentado, morre. Então eles disseram: vamos nós e vamos entrar no exército, lá no acampamento do exército da Síria. E eles então, ao anoitecer, saíram e foram para o acampamento. Você imagina 4 leprosos entrar num acampamento ao anoitecer. Mas eles foram. E quando eles chegaram lá, não havia ninguém no acampamento, nenhuma pessoa, nenhuma voz de homem. Por quê? Porque o Deus que colocou no coração daqueles 4 leprosos
ir ao acampamento dos sírios, foi o mesmo Deus que mandou um barulho de um grande exército para assustar os soldados sírios, e todos eles fugiram. Não deu tempo nem para pegar cavalo, jumento, comida, não levaram nada, fugiram a pé, todos eles, e deixaram tudo como estava no acampamento. Eu fico impressionado, meus irmãos, porque nós temos duas vezes aqui a expressão ao anoitecer. A primeira expressão diz que ao anoitecer os leprosos decidiram ir ao acampamento dos sírios. Deus colocou isso no seu coração. E o mesmo texto diz que ao anoitecer Deus mandou um barulho como de um grande exército para assustar aqueles exércitos, soldados sírios, e eles então fugiram. Agora você me explica como é que pode um negócio desse? Deus coloca coragem na vida de 4 e coloca medo em milhares de soldados. O mesmo Deus, no mesmo horário, ao anoitecer. Isso está muito claro no texto bíblico. Eu fico impressionado daquilo que Deus faz. Então Deus tinha propósito de salvar aquela cidade, e Ele usou as pessoas que menos poderiam fazer, as pessoas menos significantes daquela comunidade, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que ninguém valorizava, pessoas que nem a sua família queriam chegar perto deles, porque nesse tempo qualquer pessoa que era leproso, ninguém se aproximava, e o próprio leproso, quando alguém vinha na sua direção, ele já gritava: leproso, 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 para que a pessoa não chegasse perto dele. E essas pessoas sem nenhum valor foram pessoas que Deus colocou no seu coração levantar-se e ir ao exército, ao acampamento daquele exército. E aí então aconteceu um grande milagre, e através desses 4 leprosos uma cidade foi salva, uma cidade inteira foi salva. Então quando eu vejo um texto como este, que são textos assim muito inspirativos para nós, a Bíblia é algo assim real, você vê Deus agindo, como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus atua na vida das pessoas. E aí nós vamos ver, eu gostaria de fazer com vocês algumas considerações a respeito desse texto, e a primeira delas está aí: nós vivemos em um mundo oprimido e sofredor. Nós temos que nos conscientizar, meus irmãos e irmãs, que o mundo está em grande sofrimento. Dizem os entendidos que mais de 2/3 da população do mundo está passando fome, não tem o que comer. E nós aqui que temos o que comer, fazemos 3 refeições por dia e ainda reclamamos porque não temos aquilo que nós queremos ou gostaríamos de ter. Quando tantas pessoas estão passando necessidade. Esses dias eu vi na África, lá em Moçambique, aquela enchente, e aquelas pessoas sem ter o que comer na beira daqueles rios, e aí no jacaré pegando eles. Vocês viram aí há um mês atrás. Nada para comer, pessoas passando fome em todos os lugares. Meus irmãos, nós não temos o direito de reclamar da nossa vida, não temos direito de estar murmurando como temos feito em nossos dias, porque nós somos pessoas privilegiadas. A maioria dos habitantes do mundo estão passando necessidades. A maioria das pessoas desse mundo não tem paz, não tem alegria. A maioria das pessoas desse mundo não conhece Jesus. A maioria não conhece Jesus, não tem nenhuma esperança quanto à eternidade. E às vezes nós ficamos em nossas igrejas reclamando. Reclamar de quê, gente? Nós temos onde dormir, nós temos o que comer, nós temos uma casa para morar, com muitas dificuldades às vezes, mas nós temos as coisas que são necessárias para o nosso suprimento. Mas nós precisamos entender isso, desse mundo, milhares de pessoas morrendo, a maioria delas estão vivendo nesse mundo sem salvação, estão vivendo nas trevas, morrendo sem Jesus, consequentemente sem a salvação eterna. Satanás está oprimindo as pessoas, está escravizando as pessoas,
Famílias inteiras estão sendo vítimas de Satanás nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós precisamos entender que o mundo está sofrendo, muita gente está sofrendo e há muita coisa para fazer. O pecado contra Deus tem sido grande e grave, e o sofrimento vem como consequência desse pecado. Meus irmãos, como o mundo tem sofrido por se afastar de Deus. Então falta paz, falta alegria, valorização, a própria valorização da vida, faltando muita coisa no meio das pessoas, das famílias, por esse abandono a Deus. Com tudo isso, nós vemos que não chegamos nem perto do sofrimento de Samaria, naquele período angustiante que aquele povo vivia. E esta história que nós lemos nos desafia a olhar para o mundo, sentir as necessidades e compartilhar com as pessoas a boa nova de salvação. Meus irmãos, cada crente, cada cristão é um agente de Deus aqui neste mundo. Nós somos os agentes de Deus para a transformação do mundo. Assim como Deus usou aqueles 4 leprosos para salvar a cidade de Samaria, Ele quer usar a mim e a você para transformar esse mundo onde nós estamos vivendo. Nós dizemos que a cidade está difícil, que tem violência, que tem corrupção, e que tem isso, tem aquilo. Mas Deus quer nos usar para transformar essa realidade. E Ele precisa de pessoas que se coloquem nas suas mãos para fazer isto. Eu disse de manhã que Deus não tem plano B para a salvação do mundo. A salvação depende da nossa atitude, minha e sua. Nós precisamos assumir o nosso papel como servos de Jesus Cristo aqui nesse mundo, discípulos de Jesus, para levar a boa nova que vem transformar o mundo inteiro, transformar as pessoas que vivem à nossa volta. Segunda coisa, ou segunda consideração que eu gostaria de fazer aqui hoje à noite: nós fomos salvos para socorrer as pessoas em suas crises. Essa é a verdade. Ninguém foi salvo para ficar sentado num banco, numa cadeira, no templo, assistindo o culto. Já disse isso várias vezes. De maneira alguma. Nós fomos salvos para socorrer as pessoas. Nós fomos salvos para ajudar as pessoas no seu sofrimento. E é isso que nós precisamos fazer. E ninguém aqui é tão limitado que não possa fazer alguma coisa para ajudar o seu semelhante. Mais uma vez eu digo, se aqueles 4 leprosos puderam ajudar na salvação de uma cidade, quanto mais eu e você podemos ajudar na transformação das nossas cidades onde nós estamos. Uma igreja pode transformar uma cidade inteira. Mas sabe o que está acontecendo? As igrejas estão escondidas dentro de 4 paredes do seu templo. Igreja precisa colocar a cara na rua. Meus irmãos, nós temos que fechar o templo alguns domingos à noite e fazer culto na praça, no meio do povo. Nós sabemos que as pessoas têm dificuldade de ir ao templo. Muita gente nunca vai ao templo. E não adianta ficar esperando as pessoas ir ao templo. Meus irmãos, na leitura da Bíblia, eu nunca encontrei um versículo sequer que diga que o não crente tem que ir no templo para ouvir a pregação do Evangelho. Você já encontrou? Você já encontrou um versículo dizendo que o não crente tem que ir ao templo? Ninguém encontrou e nem vai encontrar, porque isso não é regra bíblica e nem foi isso que Jesus ensinou. É a igreja que tem que ir onde o povo está, e não o povo ir aonde a igreja está. Entenderam? Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos dentro de 4 paredes, trancados dentro de 4 paredes, enquanto o mundo se acaba lá fora, onde as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno sem salvação, e a igreja dentro de 4 paredes cantando louvores. Meus irmãos, quantas vezes em nossas igrejas gastamos 3, 4 meses ensaiando uma peça de Natal ou uma cantata de Natal para apresentar uma vez?
meses de ensaio. Meus irmãos, isso é pecado, né? Porque se nós gastamos meses de ensaio, nós temos que apresentar muitas vezes, na praça, no colégio, no shopping, em todos os lugares precisamos levar a boa nova de Jesus. E nós investimos muita coisa só para nós mesmos. Meus irmãos, precisamos analisar, ver como estamos vivendo a vida cristã, como estamos vivendo assim como igreja, e cumprir o nosso papel indo onde as pessoas estão. E nós encontramos nesse texto bíblico esses 4 homens condenados à morte, que foram usados por Deus para salvar a cidade de Samaria da sua crise. E é exatamente isso que Deus quer fazer com a sua igreja nesse tempo. A igreja nem tem leproso, né? E é muito mais do que 4. São multidões dentro dos templos. Então Deus quer usar a sua igreja para a transformação do mundo que vive à sua volta. E esse é o nosso desafio, né? Entender a nossa missão. Então, como aqueles leprosos, nós precisamos sentir compaixão das pessoas. Precisamos, ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo. Precisamos, levar o socorro para essas pessoas que vivem à nossa volta, essas pessoas que estão condenadas. Nós temos aqui grandes lições para a nossa vida, meus irmãos. Aprendendo hoje à noite com 4 leprosos, que nos dão um banho de compaixão. Aquela compaixão que nós não temos, aquela compaixão que falta a nós, porque eles poderiam ir lá e dizer assim: bem, a cidade nos desprezou, a cidade nos chutou para fora, a cidade não quis a nossa presença com eles. Agora nós encontramos comida, então nós vamos ficar com a comida para nós e o povo que morra de fome. Mas não foi isso que eles fizeram. Quando encontraram comida, entraram numa tenda, comeram, levaram, esconderam, entraram na segunda tenda. Aí eles disseram: não é justo o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Nós precisamos voltar agora para a cidade. Ele disse: se nós esperarmos até amanhã cedo, Deus vai nos castigar. Nós temos que voltar agora, à noite, para a cidade e dizer que tem comida em abundância para todas as pessoas. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles sentiram a fome, a miséria do povo de Samaria e voltaram para a cidade para dar as notícias. E aí nós temos aqui algumas atitudes que são necessárias para nós. Baseados nesse texto, na lição desses 4 homens, nós precisamos tomar algumas atitudes. Primeiro, precisamos ter discernimento da real condição deste mundo. Meus irmãos, o mundo está perdido. Meus irmãos, uma pessoa sem Cristo está perdida. Parece-me que não há mais consciência sobre isso. A igreja está vivendo de tal maneira, que parece que não acredita mais em salvação. Porque tem pai do crente, tem irmão, tem tios, muita gente que não crê em Jesus, está perdida, condenada ao inferno, e a igreja está tranquila, como se não tivesse acontecendo nada. Como se não tivesse acontecido nada. Simplesmente acostumou-se com a situação que o mundo está vivendo. Meus irmãos, precisamos ter consciência da situação que as pessoas estão vivendo. Uma pessoa que morre sem Jesus vai para o inferno. Não existe purgatório, não existe segunda chance. Morreu sem Cristo, estará eternamente separado de Deus. E nós precisamos ter discernimento disso. Igreja precisa entender esta grande verdade do Evangelho. E meus irmãos, se nós entendêssemos, nós não ficaríamos parados dentro de 4 paredes, não. Nós estaríamos correndo atrás de pessoas perdidas, visitando, orando, fazendo estudo bíblico, evangelizando. Onde tivesse pessoas, nós estaríamos fazendo a nossa parte, para ajudar essas pessoas a entender a sua situação. Nós estamos vivendo um tempo que o certo e o errado estão cada vez mais confusos.
Precisamos entender que o mundo tem pecado contra Deus. O mundo está pecando contra Deus. Os nossos políticos têm pecado contra Deus. Olha o que estão fazendo lá em Brasília, roubo, corrupção, fazendo coisas erradas. Nós estamos pagando as pessoas para decidir, ao invés de decidir situações que o povo precisa. Estão decidindo lá se casa pessoas do mesmo sexo, gasta meses para tomar uma decisão dessa, com salários enormes, pagos por nós, por mim e por você. O mundo tem pecado contra o Senhor, e as consequências são ruins. Muitos problemas vão acontecendo. Gosto muito de Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai daqueles ai daquele que ao mal chama bem, e ao bem mal, que transforma trevas em luz e luz em trevas, o amargo em doce e o doce em amargo. Você sabe o que é isso aí? 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava profetizando a inversão de valores. Aquilo que é certo ele chama de errado, o que é errado chama de certo, o que é doce chama de amargo, o que é amargo estão chamando de doce. A inversão de valores que o mundo está vivendo hoje. E é exatamente isso. Esse texto todo do capítulo 5 está falando dessa mudança, dessa inversão de valores que o mundo está vivendo. Você vê que um casamento entre um homem e uma mulher não tem valor. O pessoal está tentando destruir a família, quer destruir a família, destruir os casais, e aprova casamento de 2 homens e 2 mulheres. Você vê que coisa? Essa inversão louca que está acontecendo em nossos dias. Então cada dia as pessoas entram em crises mais profundas. Você vai ver aí, crise de identidade. Meu Deus, eu nunca vi tanta crise de identidade, Não é denominacional só, crise de identidade pessoal, O cara nasce homem e acha que é mulher. A mulher nasce como mulher e de repente acha que é homem. Crise de identidade, Isso está acontecendo em nossos dias. Esse é um grande problema que a igreja vai ter que enfrentar. O mundo está vivendo essa crise de identidade como nunca foi vista antes. Eu nunca vi tanto homossexualismo como em nossos dias. Nunca vi. Nunca vi na minha vida. Você anda pelas ruas das cidades, você vê 2 homens de mãos dadas se beijando na boca, vê 2 mulheres namorando, se beijando na boca. E Rede Globo incentivando novela, incentivando o homossexualismo, e as pessoas veem novela e acham que é verdade. E isso está destruindo a nossa nação. Está destruindo, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas por essa inversão de identidade, porque lá também o problema era o homossexualismo, e Deus destruiu aquelas 2 cidades, sobrou nada. E nós estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. A crise da família, meu Deus, como tem tido problema. A gente vê algumas estatísticas de casamento, As pessoas, a maioria das pessoas que se casam hoje é 50%, 60%. O casamento não dura 3 anos. Não dura 3 anos. Ah, mas não ama mais. Que é isso? Amor não é só sentimento. Amor é decisão. Nessa parte eu gosto do muçulmano, porque o muçulmano não escolhe com quem vai casar. O jovem muçulmano não escolhe com quem vai casar. Quem escolhe é o pai e a mãe. Então o rapaz muçulmano, quem escolhe a esposa dele é o pai e a mãe. E às vezes ele nem viu essa esposa, nem conhece a esposa, e só chega na semana do casamento, casa e ama essa pessoa. Fim. É interessante, porque ele decidiu aceitar aquela pessoa que os pais escolheram. Então ele fez uma decisão, e ele vive assim. No mundo muçulmano é assim. Nós temos a crise da dependência química. Meus irmãos, eu nunca vi tantos dependentes químicos como em nossos dias. Esses dias eu estive na Praça Princesa Isabel, em São Paulo,
Meus irmãos, tem 2.000 pessoas deitadas pelas calçadas ao redor daquela praça ali. Todo mundo usando crack, de dia e de noite. É cheio, cheio, cheio de gente. E a nossa missão Cristolândia ali em São Paulo já recuperou não sei quantas pessoas. Muita gente. Mais de 400 pessoas só em São Paulo foram tiradas das ruas. Mas, meus irmãos, é de lamentar, porque, segundo o pastor Humberto, 80% daquele pessoal que está usando crack já passaram pelas igrejas evangélicas. É de arrepiar isso. Pessoas que estiveram na igreja, mas não tiveram experiência com Deus, e aí acaba indo para esse lugar. Aí tem a crise moral, crise existencial. Eu nunca vi tanta gente tirando a própria vida, suicídio, pulando do 5º andar, 7º andar, dando tiro no vidro, né? Um índice muito grande de suicídio, porque tem a crise, né? Vivem essa crise existencial, querem dar fim à própria vida. E isso nós vemos em nossos dias. A gente ouve notícia todos os dias. Crise espiritual nem se fala. O que tem de gente com crise espiritual, em nossos dias é um problema muito sério. E aí nós precisamos, meus irmãos, atentar para esta situação, e atender à palavra de Deus. Mais à frente nós temos um versículo interessante. Quando veio a palavra de Deus, então ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. Deus está conosco enquanto nós buscamos a ele, mas no momento que nós o deixamos, ele também nos deixa. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Muita gente querendo viver sem Deus e não tem condições de viver sem Deus. Isso é um grande problema. Então veja que o afastamento de Deus tem sido um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam na atualidade e continuará sendo para o futuro. Nós precisamos, como igreja, entender essa situação e levar as pessoas a conhecer Deus. Nós precisamos levar a boa nova. Precisamos dizer que há esperança. Fazer como o profeta Eliseu: há esperança. Há uma mensagem, existe esperança para vocês. E nós precisamos então, com toda ousadia, levar essa palavra de esperança ao mundo. Veja que o mundo encontra-se oprimido, mas a nossa missão é libertá-lo pelo poder do sangue de Jesus. Não temos poder próprio, mas pelo poder do sangue de Jesus, nós podemos levar o mundo a uma libertação. Vocês acreditam nisso? Amém. Que nós podemos levar esse evangelho que liberta, que transforma, porque há poder no sangue de Cristo. É isso que nós cantamos: há poder no sangue de Jesus. E nós precisamos então levar essa mensagem para as pessoas. Precisamos de disposição para levar a mensagem, tendo a visão da presença constante de Jesus conosco, como ele mesmo disse que estaria conosco. É maravilhoso quando vemos Mateus 28, lá no finalzinho do versículo 20: eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Jesus prometeu a sua presença na igreja. Então a igreja tem poder. A igreja tem o poder do Espírito Santo para fazer esta obra, não sozinhos. Nós somos tão limitados quanto aqueles leprosos, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos levar a mensagem de salvação. Jesus tinha dito: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus cuida da sua igreja, e Ele dá o poder necessário à sua igreja. Ele usa a sua igreja. Por isso a igreja tem mais aí 2000 anos de existência. Em alguns momentos, uma existência sangrenta, muita perseguição, mas ninguém conseguiu impedir o avanço da igreja. Então não podemos perder a visão do reino de Deus. Não podemos perder a visão. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. E perece mesmo. E nós precisamos ter visão do que é a igreja, da presença do Espírito Santo no meio de nós, e não ficar triste, abatido com os problemas, desanimados. Nós precisamos ser motivados pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, e fazer a nossa parte no meio do povo. É para isso que a igreja de Jesus existe.
Uma outra coisa interessante, precisamos entender que somos as pessoas certas para esse tempo. Não temos que confiar em político. Meus irmãos, político não vai resolver problema de ninguém. Nem presidente do Brasil, nem presidente, nem a presidente do Brasil, nem deputado, nem senador vai resolver problema de ninguém. Porque eles não têm poder para resolver isso. E nós precisamos entender que nós somos as pessoas certas. Deus quer usar a sua igreja, assim como usou o profeta Eliseu e aqueles leprosos, homens que estavam naquelas condições trágicas, mas aqueles homens se identificavam com a situação precária, o sofrimento do povo, e aqueles homens foram usados para abençoar a vida de todo aquele povo que estava em Samaria. Meus irmãos, se nós ficarmos isolados como igreja, nós não vamos ter noção de quanto o povo está sofrendo, e a gente vai achar que está todo mundo mil maravilhas. Temos que ver o sofrimento das pessoas, nos identificar com esses sofrimentos e fazer a nossa parte. Então veja que esses 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, e eles então decidiram colocar a vida, conforme o texto aí, colocar a vida nas mãos de Deus, e eles colocaram a sua vida nas mãos de Deus, e foram até o arraial dos sírios, e aí foram usados por Deus para abençoar aquelas pessoas. Meus irmãos, qual a finalidade da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Para que nascemos? Para que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Eu não tenho dúvida alguma que nós somos as pessoas que mais podemos ajudar este mundo. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ajudar as famílias, nós podemos fazer o que ninguém faz aqui nesse mundo, a igreja do Senhor Jesus. E por isso precisamos nos colocar nas mãos de Deus para isso. Precisamos olhar ao nosso redor, precisamos olhar para as pessoas, precisamos ver as pessoas e entender que Deus ama cada pessoa que está nesse mundo, e investir todo o nosso tempo, nossos recursos para ajudar essas pessoas. Como a Bíblia diz, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Então, Deus conta conosco nesse trabalho. Precisamos cumprir a nossa parte. Terceira coisa, precisamos levar a mensagem de esperança para o mundo. E nós temos a mensagem de esperança. Só tem a mensagem de esperança aquele que crê em Jesus. Quem não crê na ressurreição de Cristo não tem nenhuma mensagem para o mundo. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que Jesus está vivo. E nós podemos então levar essa mensagem para o mundo todo. Assim como Eliseu naquele tempo disse: olha, amanhã será melhor, amanhã Deus vai resolver esse problema. Olha a mensagem dele no capítulo 7, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-vos-á 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo de prata, e 2 alqueires de cevada por 1 ciclo de prata. Que fé, que esperança desse homem, Deus vai resolver, Deus pode resolver, Deus vai trazer comida para vocês aqui amanhã a estas horas. E é esta mensagem que nós temos como igreja. Precisamos acreditar, e levar esta mensagem. Assim como Eliseu, que acreditava num amanhã melhor, nós precisamos também acreditar que Deus pode transformar esse mundo, e esse mundo será muito diferente do que esse. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode transformar o coração, desde os políticos que estão dirigindo esse país, até o mais humilde morador nesta pátria, e Ele quer fazer isso. Agora precisamos raciocinar então de forma correta. Não podemos, como servos de Deus, nos conformar com a desgraça que aí está. Quando tomamos a decisão certa, não temos medo de agir. Os adversários não nos intimidam. Não temos medo, nós não precisamos ter medo. Meus irmãos, eu queria ter tempo para contar experiências assim, de o adversário ameaçar,
e dizer que não ia dar certo e que não vai funcionar, e Deus vai resolvendo tudo. Ele resolve tudo. Conheço muitas coisas que têm acontecido, não só na minha vida, mas nos campos missionários, através da vida de tantos missionários e pastores, que Deus tem suprido todas as suas necessidades, tem resolvido todas as coisas. Vamos, pois, agora e temos conosco ao arraial dos cílios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Deus precisa de pessoas com essa coragem, e a gente chegar assim e dizer: o que vale aqui é pregar o Evangelho. Ah, mas tem que ter cuidado agora para pregar o Evangelho, porque se falar qualquer coisa vem processo, que vem. Tem medo de morrer? Por falar a verdade, não temos que ter medo de morrer, não. Se tiver que morrer, morreremos. Tem que fazer igual esse moço aqui, Se tiver que viver, a gente vive. Se tiver que morrer, a gente morre. Mas o importante é que o Evangelho seja pregado e que estejamos aqui para defender aquilo que a Bíblia ensina. Tudo que está escrito na palavra de Deus. Não é possível que continuemos sentados em nossos templos enquanto milhares de pessoas continuam indo para o inferno, pelo fato de não conhecerem Jesus, que é o caminho para o céu, porque ainda não conhecem a salvação, então precisam conhecer. E nós temos essa mensagem para levar ao mundo inteiro. Deus precisa de homens e mulheres que creiam nele, que creiam no futuro melhor e que tenham uma mensagem de esperança para as pessoas. Meus irmãos, se o Espírito Santo saísse deste mundo hoje, isso aqui se acaba em pouco tempo. Não sobra nada aqui neste mundo. Esse mundo está sendo preservado pela presença da igreja, que tem o Espírito Santo de Deus. Mas tirando a igreja daqui já era. Isso aqui apodrece. E nós precisamos entender a nossa missão como igreja. Então veja, meus irmãos, que nós precisamos fazer como aqueles leprosos, entender que Deus não pode salvar as pessoas se nós continuarmos sentados, sem nos importar com essas pessoas que estão se perdendo a cada dia. Então precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus quer fazer. Veja bem, vou repetir aqui, o mesmo Deus que encorajou 4 leprosos foi o Deus que colocou medo no exército sírio. O mesmo Deus. E tudo isso ao anoitecer. E ele fez com que aquele exército tão numeroso fugisse, deixando tudo para trás. E é isso que está escrito aí nos versículos 6 e 7. Nós precisamos tomar essa coragem e continuar pregando o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, nós temos provas de como as pessoas que acreditam em Jesus são transformadas. Gente, eu vi agora em São Paulo, semana passada eu estive em São Paulo, retrasado, eu fui a São Paulo dar aula para um grupo de pessoas que saíram das drogas, radicais. 71 homens que saíram do crack e estão sendo treinados para serem radicais nas cracolândias desse Brasil. Cada um tem uma história. Meus irmãos, o que Deus fez, como Deus transformou a vida daquelas pessoas. Tudo que a televisão está em cima filmando, porque o pessoal não acredita que Deus faz isso. Está lá até a Rede Globo, foi fazer Globo Repórter agora, nas Cristolândias do Brasil. Não sei se vocês assistiram o Globo Repórter, mostrando como Deus tem transformado pessoas. E é esta mensagem que nós temos que pregar, porque Deus continua transformando vidas. Satanás quer destruir, mas Deus continua transformando vidas. E para encerrar, nós precisamos entender que este tempo é um tempo de boas novas. Eu não sei quanto tempo nós temos lá para frente para pregar o Evangelho, mas nós estamos com o tempo que Deus nos deu para proclamar as boas novas do Evangelho. E veja o que eles disseram no versículo 9. Então disseram uns aos outros: não é bom o que estamos fazendo. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados.
Agora, pois, vamos e anunciamos. Agora, o tempo é este. Nós não podemos esperar para amanhã. Se nós esperarmos para amanhã, algum castigo vem sobre nós. Nós não podemos nos calar. Vamos anunciar as boas novas. E é essa mensagem que nós temos que levar para todas as pessoas que vivem à nossa volta. Então, meus irmãos, que esse tempo que nós estamos aqui juntos, entendamos que é nossa missão a mesma do profeta Eliseu, como daqueles 4 leprosos. Lembrando que o apóstolo Paulo disse: se eu anuncio, ou se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, essa é uma palavra para todos nós. Ai de mim e ai de você, se não levar essa palavra às pessoas que estão precisando, que vivem à nossa volta. Precisamos levar isso às pessoas que estão ao nosso redor. Então, milhares de pessoas estão precisando de Jesus, desesperadas, doentes, depressivas, angustiadas, precisam de uma mensagem de esperança, e a Igreja de Jesus tem essa mensagem e deve compartilhar com todas as pessoas que vivem à nossa volta. Mas eu diria a mesma coisa que aqueles 4 leprosos disseram: não é bom o que nós estamos fazendo. Levantemo-nos e anunciemos a boa nova. Veja que diz: não é bom o que nós estamos fazendo. Nós precisamos nos levantar e anunciar essa palavra a todas as pessoas. Então, meus irmãos, que saiamos dessa assembleia inspirativa, tanta coisa nós ouvimos nesses dias, mas que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a tomar uma posição como Igreja de Jesus e pregar esse Evangelho a todas as pessoas que vivem à nossa volta.